Nesse vídeo eu trago dicas valiosas que se eu tivesse recebido antes de ir para o Migramóvel, eu teria conseguido resolver as coisas de forma muito mais rápida e menos estressantes. Vale a pena escutar até o final. Pessoal, Migramóvel de setembro em Cidade do Leste foi um caos, boa parte por conta dos brasileiros que estavam furando fila demais lá e do pessoal que presta assessoria também, que fica dando o jeitinho deles lá de furar fila, levar um monte de calhamaço lá, um calhamaço de processos juntos, e aí numa fila que você achou que em algum momento tinha 10 pessoas na sua frente, a fila não andava, ficava horas e horas ali para andar, vários minutos para andar uma posiçãozinha só, e fila que deveria levar uma meia hora, levava 3 horas. Resumindo, eu tive que passar o dia todo lá, porque eu não estava furando fila, e aí no segundo dia passei o dia todo, quase não consegui ser atendido também. E você via gente furando fila de todo jeito lá. Vai forçando a amizade, aquele jeito que todo mundo que é brasileiro já viu acontecer, né? Que em países como os Estados Unidos provavelmente não consegue fazer isso. Vai numa fila da Disney, por exemplo, vai tentar fazer isso. Tem algumas cenas de brasileiros passando vergonha lá. Mas lá, como os brasileiros eram a maioria, aí e alguns que reclamavam acabavam saindo como errado. Então prevaleceu a bagunça. E é culpa dos paraguaios? Não, culpa dos brasileiros. Então a dica é o seguinte: quem não gosta desse tipo de coisa, que quer sair do país e levar uma energia positiva, ou então, vamos dizer assim, uma atitude positiva e diferente do que reclama aqui no Brasil, então o ideal é que não vá no primeiro ou no segundo dia. Tem a semana toda para ir. Se em novembro acontecer a mesma bagunça que aconteceu em setembro, essa história de conseguir chegar cedo na segunda para conseguir pegar na sexta, no final do dia lá, ela não vai dar certo, assim como não deu em setembro em Cidade do Leste. Não deu para quem não estava pagando o pessoal lá, né, os assessoristas lá, que tudo leva a crer que combina coisas especiais lá com os servidores, né? E cobram absurdos. A gente fica sabendo na fila lá que tem gente cobrando 15 mil, tem gente cobrando 500, tem gente cobrando 5 mil. Os milionários, né, que vão fazer isso para levar as empresas, eu entendo que alguns sintam vergonha de repente ter que passar por aquela fila lá, se acham melhores que os outros, né? E aí vão pagar esses 15 mil para não ter que passar tanto constrangimento de ter que ficar numa fila, assim como qualquer um dos outros. Mas quem tem empatia pelo próximo e quer seguir fazendo a sua parte civilizada e quer ir para um país onde as coisas sejam tratadas de forma mais, digamos, civilizada, ele vai tentar não agir da forma não civilizada, né? Muitos até reclamam do Brasil em razão desse jeitinho brasileiro que acaba atrasando tudo, né? Mas na prática ela acaba fazendo igual, ou pior, se deixando levar pela prática dos outros. Aí o que acontece? A sugestão para aqueles que preferem agir de forma com empatia com os próximos, fazer a sua parte sem prejudicar ninguém, nem ser prejudicado, eu sugiro que vá na quarta-feira. Na quarta-feira, todo esse pessoal mais egoísta provavelmente vai na segunda e na terça para tentar pegar na sexta-feira esse documento. E aí quarta-feira fica muito mais tranquilo. Quarta, quinta-feira, sexta-feira. E aí já vai com paz no coração de que provavelmente o documento da Interpol vai ficar pronto até na sexta-feira para concluir o processo. Porque dentro do procedimento todo, de todos os documentos que têm que ser retirados, o da Interpol a gente faz lá, mas ele não fica pronto por lá. Ele vai para a sede da Interpol, que fica ali na Ponte da Amizade. E aí depois de alguns dias fica pronto. E aí a gente que precisa ir lá na Interpol pegar e levar de novo para o pessoal da migração dar continuidade no processo. No meu caso, eu não consegui resolver tudo na mesma semana, porque eu tive que passar 2 dias inteiros lá e quase precisei ir para o terceiro dia. Só não foi porque o diretor lá viu minha situação, que eu teria que voltar no dia seguinte para minha cidade. E aí ele permitiu que eu ficasse para ser atendido naquele segundo dia.
porque senão eu teria que voltar pro terceiro dia, como muita gente precisou. E aí, o que acontece? Eu permaneci e o procedimento foi terminar 10 horas da noite. Então, e aí minha solução foi falar com o dono do hostel lá que eu me hospedei, e ele aceitou ir no meu lugar. Eu fiz uma procuração para ele, ele foi por mim na sede da Interpol, o documento ficou pronto só na outra semana, se eu não me engano na terça-feira, e aí ele foi, pegou o documento por mim e depois levou no escritório da migração, que fica em Cidade do Leste também. E aí, a partir daí, eles deram procedimento. Então, eu não precisei ficar lá hospedado durante a semana toda, e de forma indefinida também, porque não dava para saber exatamente quando que ia ficar pronto. E aí, muita gente acabou pagando, se sujeitando a pagar pro pessoal que presta esse serviço, para agilizar para eles. Então, pagaram, sei lá, R$1.000, R$2.000 na hora lá, né? Combinaram para eles fazerem esse procedimento que o dono do hostel aceitou fazer para mim por R$100. Assim, porque ele teria que se deslocar, né? Um inconveniente, tá? Pagar um Uber deles lá e tal. Mas foi bem mais justo e mais econômico, né? Para mim e tal. E não precisei burlar, prejudicar ninguém na fila nem nada. Saí com a alma tranquila nesse sentido, né? Então a dica é essa. Outra coisa, uma dica importante para quem for para a Cidade do Leste, talvez a maioria faça como eu, que chegue no domingo para estar já disponível na segunda-feira, né? Se resolver de fato encarar na segunda. A dica é, no domingo, Cidade do Leste fica praticamente vazia, muitas lojas fechadas. Tem um shopping à beira do lago lá, que tem uma casa de câmbio aberta. Ele fica lá dentro do shopping, mas aí tem um horário restrito, se eu não me engano, até as 8 da noite, 6 da tarde, alguma coisa desse sentido. Se vocês chegarem cedo, dá para chegar lá e trocar o dinheiro. Dizem, e eu acho que é verdade, assim, que o câmbio lá em Cidade do Leste é melhor do que em Foz do Iguaçu. A sugestão que eu faço também é que a pessoa se hospede em algum lugar em Cidade do Leste, que seja próximo lá do local onde vai ser feito o Migramóvel também. Tem que pesquisar o local, confirmar e hospedar por lá. Fica muito mais fácil, não fica dependendo de atravessar a Ponte da Amizade. De qualquer forma, se for atravessar a Ponte da Amizade por volta de umas 6 horas da manhã, não deve encontrar trânsito também, deve estar tranquilo. E é isso. O ideal é passar ir lá e encarar esse procedimento na quarta-feira. Tem muito estudante de medicina lá. Lá parece escola do ensino médio, de tanto faculdade de medicina e tanto aluno de medicina. Então eles estão indo em peso lá. A intenção de muitos não é migrar de fato para lá, para a Cidade do Leste. Então, em tese, não estão nem aí para jeitinho brasileiro, não. Tem alguns que se justificam levando parente e ficando na fila por eles, mas os parentes nem vão fazer os documentos. Aí chega lá e troca de lugar com ele depois, quando está lá na frente, enquanto ele está resolvendo outra coisa em outra fila, e pensa que isso é justo, não está prejudicando ninguém, mas na verdade é como se ele estivesse recebendo 2 senhas para o atendimento, enquanto todo o restante só tem direito a uma. Aí na cabeça encontra uma desculpa para achar que não está prejudicando ninguém, mas tá. Então é esse tipo de coisa que a pessoa vai encarar. E aí, em novembro, acontece que esses alunos de medicina, eles devem em peso lá também, e porque eles estão sendo cobrados para que o ano que vem eles renovem a matrícula só com a situação do Paraguai regularizada. Então eles estão sendo meio que obrigados a regularizar a situação. E o brasileiro costuma não fazer tudo na última hora, né? Então novembro deve estar bem tumultuado lá também. Então considere ir realmente, se preparar para chegar lá na quarta-feira ou na quinta-feira, fazer um combinado com quem for, com o dono do local onde você vai se hospedar, fazer uma procuração lá para ele e combinar para que ele vá na Interpol por você e leve na migração. E aí depois de entregar na migração, demora alguns dias, sei lá, um mês, talvez, para ficar pronto. E aí quando ficar pronto, você pode combinar da pessoa te enviar pelo correio também. Não tem como esperar até ficar pronto depois disso, né?
Então tem muito empresário que está se sujeitando a pagar uns 12 mil reais, aí a pessoa faz esse procedimento simples por ele. Se a pessoa não tiver pressa, ele pode combinar com alguém de lá. E aí vai sair muito mais barato, talvez uns 300 reais no total, né? Só pelo deslocamento 3 vezes, provavelmente. Outra coisa, lá em Cidade do Leste, o chip é muito difícil de você conseguir ligar, usar o telefone, internet, tudo. Eu tentei comprar, principalmente no domingo, nos lugares fechados. Eu andei bastante lá, tive dificuldade de conseguir usar o Uber deles, né, que é o Bolt, porque eu tava sem internet. Então, mas aí eu tive sorte, como eu tava hospedado perto ali do centro, vamos dizer assim, do centro comercial, então eu não precisei andar tanto, consegui resolver tudo a pé. Mas eu passei uma dificuldade, assim, procurando comércio que vendesse o chip, que desse certo para usar a internet, mas eu não consegui. Dizem que tem um chip da Vivo, não sei, que ele consegue ter um home uma internet que pegue lá. Mas eu não tinha, não usei, não sei dizer com certeza como é que funciona. Enquanto eu falo, vocês podem ver a imagem, né, do caos que estava a situação lá. Outra dica é assim, caso a pessoa... No domingo é difícil, tá tudo fechado, mas na segunda-feira, se precisar usar a internet, entre nas lojas e peça para usar o Wi-Fi, explica a situação e aí você consegue, de repente, chamar um Bolt lá para te ajudar a resolver alguma coisa, para se deslocar ou então para falar com alguém, alguma coisa importante. Outra questão sobre os documentos. Para averbar, porque tem que ser averbado no cartório de lá alguns documentos, né? E aí no domingo não dá para encontrar esses cartórios abertos. Eles não abrem nenhum, aí no caso é generalizado. Nenhum cartório vai estar aberto no domingo. Então o ideal é se preparar para na segunda-feira passar rápido no cartório que já estiver aberto, antes mesmo de ir no Migramóvel. Ou no caso, se for na quarta-feira, né, passa antes de ir para o Migramóvel, passa e já faz a autenticação no cartório de lá, do que for possível autenticar. Alguns você só vai conseguir emitir e autenticar por lá. E aí, porque o documento é emitido lá. Aí só depois de emitido, né, que a gente vai conseguir autenticar uma cópia. Porque se você chegar no Migramóvel para fazer essa autenticação lá, você vai enfrentar uma fila só para isso. E aí vai te atrasar muito. Se você chegar com pelo menos o que for possível autenticado, você já vai ganhar bastante tempo. Outra coisa, alguns influencers aqui do YouTube dizem que não adianta chegar cedo. Porque no final das contas, quem chega às 11 horas da manhã acaba estando a pessoa teve a experiência de que no final quem chegou de madrugada estava junto com ele e ele tendo chegado praticamente meio-dia. Mas por que isso? Porque ele furou fila. Esse que chegou cedo, ele estava certo, mas esse que falou que estava no mesmo lugar na fila, ele furou fila. Alguém deixou ele ficar mais na frente lá. E aí ele nem percebeu, comenta esse tipo de coisa, sem nem perceber que ele, na verdade, passou a perna em todo mundo estava para trás, que chegou cedo. É esse tipo de coisa que está acontecendo lá. Muitas vezes não tem nem maldade dos brasileiros que estão fazendo. Mas culturalmente a gente está com uma má prática do jeitinho brasileiro que prejudica os outros e leva aonde a gente estiver para trás, né? O Brasil podia estar bem melhor se um olhasse o lado do outro e não tentasse passar a perna e achando que todo mundo faz, então tá legal. Então é isso, as dicas que eu tenho para dar, eu acho que pode ser válido. Outro detalhe, quem chegar em Cidade do Leste, tiver que atravessar a ponte, vai precisar, principalmente no domingo, vai precisar passar pela imigração para carimbar o passaporte ou pegar um ticketzinho de entrada. No domingo funciona também. Esse tipo de documento a gente consegue pegar qualquer dia da semana. Só que um detalhe, quando você entra pela Ponte da Amizade, você vai precisar apresentar um documento que comprova que você tem a febre amarela, a vacina da febre amarela. Se você chegar sem isso, você vai ter dificuldade de entrar ou então de pegar esse documento. Quem chega na fila lá já está com esse documento. E esse documento é emitido pelo site gov.br. Pesquisa aí como emitir. Você vai precisar enviar uma foto do seu cartão de vacina e aí conseguir esse documento.
Então chega já com esse documento já impresso, no jeito para você não ter essa